Olá, bom dia, Leila. Tudo bem? Tudo bem, Sil? Aqui é de noite, tá? Toda bom dia. Você tá aí Considerando na que são... Austrália? Sim, sim. Aqui o Pouquinho. dia já acabou, já são 9 horas da noite. Nossa, dia longo então para ti. Obrigada. Agradeço você ter aceito o nosso convite. Leila, queria que tu contasse um pouquinho, te apresentasse, né? Falasse um pouco sobre a tua experiência profissional. Hoje, Juntos Nessa, é um projeto que a gente está convidando alguns profissionais de várias áreas distintas, realmente para estar nos auxiliando e comunicando aí para uma centena, dezenas de empresas que estão passando por esse momento, que é um momento atípico que nós estamos vivendo do Covid-19, que está sendo desafiadora, né, Leila, para várias empresas. E hoje o nosso assunto é RH, são pessoas, é contratação, é treinamento, é o momento que nós estamos vivendo e de que forma que a gente pode, de que forma que as empresas podem aproveitar esse momento. Mas antes, queria que tu contasse um pouquinho aí quem é a Leila Berbs e Uhum. contasse um pouco da tua experiência e o objetivo que nós temos hoje para trazer esse conteúdo para os empresários aqui da nossa região. Legal. Obrigada, né? Tá, assim como é importante para vocês nesse projeto, é importante para a gente também poder ajudar. Inclusive, essa pesquisa que a gente organizou foi justamente para ajudar mais, para entender como era esse cenário, não só da nossa intuição, da nossa vivência, mas buscar dados para entender o que estava acontecendo com as empresas e como a gente podia ajudar da melhor forma. Então, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho da pesquisa, né? Ela foi feita pela Link Talentos, pela equipe da Link. Eu sou a Leila Bernes, sou a diretora da empresa. Estou um pouquinho longe, né, nesse momento, mas a empresa está funcionando normal, a equipe está conseguindo desenvolver os processos de seleção e de desenvolvimento também que acontecem lá. A Link ela tem 13 anos de mercado, então a gente já tem bastante vivência com essas demandas. A gente teve a oportunidade de passar por vários momentos de crise também, momentos que foram difíceis tanto para a gente, quanto empresa pequena, quanto para os nossos clientes, sejam eles médio, pequenos ou grandes. Então, essa experiência de recrutamento e seleção, essa experiência de gestão de pessoas, acaba ajudando a gente a ter uma visão, né, um pouco, eu diria, mais profunda diante do que acontece, diante de como que as pessoas lidam com isso, como é que é ser desligado, como é que é desligar, como é que é se recolocar em meio a essa situação toda. Então, a Sim, gente como é desenvolve trabalhar de casa também, né? isso, é Hoje novo, né? a tua Novíssimo. com certeza a tua fala é muito no sentido de eu tô longe, mas hoje todo mundo não tá mais todo mundo não, mas tem uma boa parte ainda que tem esse distanciamento, mas continua tocando o seu negócio, né, Leila? Sim, sim, e foi bem legal, assim, eu diria que essa experiência pessoal, né, que eu estou vivendo nesse momento, também tem muita relação com o que acontece profissionalmente, com o que acontece no mundo. Porque no ano passado, quando a gente decidiu fazer esse intercâmbio, e a gente adiou muito, né, Sil? Porque cada vez a gente acha que não é o momento certo, a gente tem medo, é muito longe, é muito tempo, é muito investimento. E era um sonho que eu tinha já de adolescente, assim. E no final do ano passado, que a gente resolveu fazer, combinei com a minha equipe, todo mundo concordou, todo mundo super apoiou e disse: Leila, vai, é o teu momento agora, deixa que a gente te dá esse apoio aqui. E aí, chegando aqui, logo no começo do ano, mais ou menos em março, né, que começou essa muvuca toda. Daí eu, ai meu Deus, que hora que eu fui escolher para sair, e agora o que vai acontecer? Então, a gente, né, já começou a se organizar de novo e trabalhar de casa, e para a equipe também é muito novo, embora seja, no caso da Link, é uma bandeira que eu, assim, já levanto há muito tempo, que eu acho que tem que ter mais mobilidade, a gente tem condições, a gente pode Sim. fazer entrevista virtual, a gente pode aplicar teste virtual, a gente pode fazer, mas enfim, né, aconteceu isso e agora virou mais prática, porque a gente... Pegando até esse teu gancho, né, Leila? Eu estou escutando muitos empresários e não gente da área da tecnologia, tá?
ou de outros segmentos que estão até comentando que, nossa, algo que eles demorariam anos, quem sabe, para poder começar a trazer a tecnologia um pouco mais para sua empresa, reduzir custos muito de viagens. Às vezes tu vai para São Paulo fazer uma reunião, bate e volta, voo, ou tu tem 2, 3 reuniões que tu precisa pernoitar, hotel, alimentação. Então tem N coisas que muitas empresas estão olhando, poxa, por que eu não fiz antes? Né? Uma reunião hoje online, ela é tão efetiva quanto presencial. Claro, tem as suas situações, mas muitas vezes tu consegue ser tão produtiva quanto pessoalmente, né? Então, as empresas, foi muito, de repente, de um dia para o outro, todo mundo teve que se reinventar, mas hoje está se percebendo que como essa situação está fazendo as empresas também se desenvolverem e enxergar essa forma de trabalho de uma forma diferente, né? Mais produtiva, muitas vezes. E não é que ela não vai ter problemas, né, Sil? Porque comunicação é um dos maiores problemas que tem em todas as empresas. Então, não é que não vai ter, vão ser diferentes, eu diria, né? Ele não vai resolver, não quer dizer que ele vai criar mais também, não é melhor ou pior, são diferentes. Então, assim como a gente tem que trabalhar problemas de comunicação numa reunião presencial, ou tem que trabalhar questões de relacionamento, né, numa reunião presencial, numa convenção, ou no trabalho em si, no dia a dia, a gente também tem que cuidar disso à distância. Então, é só diferente. A gente vai se reinventa mesmo, como você falou, né? E especialistas de mudança, inclusive, de tendência de futuro, falaram isso. O que aconteceu só acelerou o processo. Já era natural, a gente ia chegar nesse nível, mas provavelmente ia demorar mais. Então, isso fez com que a gente fizesse do dia para a noite, começasse a se adaptar, tivesse que se reestruturar, mas já era uma tendência muito forte, assim, né? Sim, um desafio para muitas pessoas que ainda estavam no offline, né, Leila? Enfim. Sim. Leila, tu compartilhou com a gente, né, no momento do nosso convite aí, de vocês estarem trazendo um pouquinho sobre a pauta aí de gestão e contratação, recrutamento e seleção. Tu trouxe pra gente que vocês estavam aplicando uma pesquisa. E eu acho que melhor momento impossível aí para a gente poder entender um pouquinho o nosso cenário. Queria entender contigo, primeiro agradecer por você estar dividindo e compartilhando essa informação com todo o nosso público, com toda a nossa audiência, e saber de você qual era o objetivo da pesquisa, né? E o que você pôde ir descobrindo nessa pesquisa, e o que reforçou algumas coisas que agora a gente pode estar trazendo para os empresários enfim. Legal. O objetivo da pesquisa, ele era entender o cenário, além das nossas intuições ou das conversas informais que a gente tinha diante dos clientes e das vagas, dos processos que estavam acontecendo, né? Foi uma estratégia para que a gente realmente perguntasse e transformasse isso em dados, para ver aonde que a gente poderia ajudar melhor. Então, olha, é melhor ajudar nesse aspecto, onde a gente consegue flexibilizar o nosso trabalho, ou adaptar o nosso trabalho, ou fazer até algumas coisas voluntariamente, como vocês estão organizando esse canal também. Então, o que a gente realmente poderia fazer? E aí a gente discutiu que nada melhor do que perguntar para essas pessoas que estão ao nosso redor, que fazem parte do nosso dia a dia, para a gente ser pontual mesmo, específico, e atingir aquilo que realmente as empresas estavam buscando. Então, a gente se preocupou em mapear qual era o ramo de atividade, qual era o porte da empresa. A gente procurou focar em gestores e RHs para responder essa pesquisa, porque são as pessoas que estão envolvidas nessas tomadas de decisões agora, né? E abordar as principais estratégias. Então, quais foram as principais estratégias que eles adotaram, né, que cada empresa adotou diante da pandemia, e como a gente poderia ajudar. Então, com essas informações, a gente conseguiria entender quais seriam as dores, né, e as maiores demandas. E foi bem legal, a gente tinha, a nossa expectativa até superou a nossa expectativa diante das respostas, a gente teve quase 100 respostas, quase 100 participações,
Então, isso deixa a gente bem feliz, porque é mais real, né? É uma boa Aumenta. amostragem, né, Leila? Exatamente. Então, a gente acredita que foi bem legal. Um dos primeiros itens que eu já vou compartilhar com vocês é, inclusive, o ramo de atividade. Então, a gente teve 43% dessas empresas eram da área de TI. Então, foi um grupo forte, né, de TI. E os 60%, mais ou menos, né, foi da área de educação, da área de comércio, têxtil, metalúrgica, área de seguros, prestação de serviços, educação. Então, a gente conseguiu ampliar bastante esse leque. Apesar da predominância ali ficar na área de TI, foram várias empresas de TI, de vários portes diferentes. Então, deixa eu até pegar aqui exato para não falar besteira, né? Mas o percentual, por exemplo, de 60% das empresas que responderam foram de grande e médio portes e mais ou menos os 30% de pequeno porte. Então, deu realmente um panorama bem amplo e diversificado, apesar das respostas serem muito comuns, muito similares, que era o que a gente realmente queria entender. Se as dores das empresas grandes estão muito parecidas ou muito distantes das empresas pequenas, por exemplo, né? É Então, algo, é nesse... algo que realmente é importante entender esse movimento das grandes e das pequenas, porque elas têm um cenário diferente, um capital diferente para poder se manter. Apesar que o governo deu alguns incentivos aí para poder manter equipes, teve algumas medidas provisórias que auxiliaram as pequenas empresas nesse momento, né, Leila? Mas a gente sabe que nem todas conseguiram seguir por esse caminho. Então é bacana olhar um pouquinho o que é grande, tomou como decisão, né? E as pequenas também. Uhum. E em relação às respostas, que o nosso público era gestores e RH, 90% foi esse público. Algumas outras pessoas da área comercial ou consultores também responderam especificamente sobre uma dessas empresas, mas a maioria, forte, gritantemente, foram as pessoas que estão ali dentro. Então, isso também acaba, né? Elas estão diretamente ligadas ao processo, o que acaba gerando mais credibilidade em relação ao conteúdo, respostas que vieram para a gente. Bem bacana. Pegando o gancho da minha fala anterior em relação à questão de desligamentos, né? Como é que o mercado aqui primeiro, a região dessa pesquisa é Santa Catarina, ela é sul, qual é a região da pesquisa que vocês, dessa amostragem, Leila? Todas as empresas existem em Blumenau. Uma ou outra empresa tem unidades em outras áreas também, mas a maioria é daqui, praticamente 99, 95% são situações de empresas aqui da nossa região mesmo. Bacana, então Então, vai retratar muito a nossa realidade, o regionalismo. vai sim. Então, por Bacana. exemplo, quando a gente perguntou quais estratégias as empresas adotaram, a gente tinha já algo em mente em função do nosso contato com elas, né? De toda a experiência que a gente tem já nisso, de gestão de pessoas e como lidar em situações de crise. A gente levantou 5 aspectos que a gente acreditou, né, que estariam relacionados a estratégias que eles poderiam ter. Então, por exemplo, a gente relacionou home office, a gente relacionou redução na jornada de trabalho, férias, desligamentos e quais empresas que seguiram trabalhando normalmente, para a gente conseguir ver qual era o impacto diante desses, mas a gente também deixou um espaço aberto para que ela pudesse complementar que outras estratégias elas usaram, até algumas empresas usaram mais de uma, né? Então, que outras estratégias que elas usaram para lidar com esse momento, com essa pandemia. Uhum. E o home office, que a gente estava conversando antes até, né, que você falou também, emplacou geral, foi 90% de todos os portes, de todos os ramos que foram pesquisados, adotaram essa estratégia como prática diante da pandemia. Então, é meio que um caminho sem volta mesmo, não tem mais. E As pessoas engraçado, estão... né, Leila? Que principalmente os gestores tinham muita dificuldade em seguir, né, dessa linha, né? Entender como seguiria os seus processos,
Como é que, se a produtividade, ela seguiria da mesma forma ou diminuiria? E pelo que a gente também vem conversando com outras empresas, entendendo, e eu queria, se tu trouxer um pouquinho aí da pesquisa, mas a gente está sentindo de uma forma bastante positiva. Sim, sim. A gente não teve, assim, ó, nenhum, tá? Eu estou acompanhando os processos da Link um pouquinho mais gerais do que específicos, né? Quando eu estou com a minha equipe ali e desenvolvendo os trabalhos, eu acompanho nas reuniões de fechamento de mês ou reuniões quinzenais que eu tenho para acompanhar os resultados e os indicadores do que está acontecendo. Então, em nenhuma dessas reuniões eu tive feedbacks de que teve algum problema. Era uma preocupação, né? Era uma ansiedade de todo mundo, inclusive por causa da legislação, é muito confuso, é muito difícil, né? As empresas têm medo de se posicionar, de tomar uma decisão que mais para frente elas podem, né, ser mal interpretadas em função daquilo, mas em nenhum momento como uma reclamação, como um problema, como algo do sentido de, a gente não está conseguindo lidar, ou pelo contrário, né? Tanto quanto o feedback da Link, quanto em geral, como a gente lê, participa de live, participa de cursos online, está acompanhando tudo que está acontecendo, os feedbacks realmente são bem positivos, inclusive da produtividade, né? A gente consegue ser mais produtivo, eu acho que dá uma humanizada, né, na vida profissional. A gente estava falando um pouquinho antes, e quando você falou de, eu estou em casa, né, e às vezes acontece de vir a minha filha, às vezes acontece barulho no vizinho, eu lembrei daquele vídeo que tem, acho que era de algum jornal, que ele estava fazendo uma transmissão internacional e de repente abriu a porta lá, eu não sei se tu lembra, abriu a porta e aí veio a criança, daí veio a esposa, pegou, puxou, foi uma muvuca. Então, isso era inadmissível, ele quase, nossa, em algum tempo atrás ele poderia ser desligado, digamos assim, pela falta de, sei lá, profissionalismo. Uhum. Então, a experiência que a gente está tendo agora quebrou um pouco disso. É mais real, é mais ao vivo, tá todo mundo em casa, tá todo mundo tendo que lidar com isso. Então, aumenta a empatia, né? Aumenta a flexibilidade das pessoas. Tolerância, Leila. As pessoas, muitas vezes, o profissional, claro, você precisa se posicionar, você tem responsabilidades e você precisa fazer entregas, mas você tem várias outras áreas da tua vida que você também precisa administrar. E parece que isso, você entrando dentro da minha casa, eu entrando dentro da sua, isso acaba realmente humanizando, né? Mostrando que tem a Sil, pessoa, com a vida particular também, né? Muito legal, sabe, Sil? Isso é muito legal. Porque a gente fala muito de preparar o profissional para o mercado de trabalho, a gente fala muito em desenvolver o que a empresa realmente quer, e a empresa não queria isso, sabe? Poucas empresas, assim, aquelas que estavam muito antenadas, muito para frente, dizia, Leila, eu respeito as dificuldades que a pessoa tem, Leila, eu quero abraçar, eu quero que ela venha integral para cá. Então, vamos fazer isso juntos. E tem mais uma parte bem importante, Leila, a preocupação também dos profissionais, né? Tem algumas pessoas, às vezes na equipe, que mas atrapalha o barulho, eu tô com reunião aqui com o cliente e tem o filho, o papagaio, o cachorro, o periquito. Gente, é normal. É normal, o cliente do outro lado também sabe que você está trabalhando de casa e não é por isso que você vai entregar menos. Né? O teu comprometimento, ele permanece com o teu cliente. Então, trazer essa tranquilidade para as equipes também, né, Leila, de como administrar essa questão de você estar trabalhando em casa e saber que as coisas estão acontecendo também ao teu redor, ok, faz parte, tá tudo certo. Toca e qualquer coisa retoma a reunião, não tem problema. É bem uma quebra, assim. Eu sinto que abriu, sabe? A possibilidade de, nossa, pode ser que funcione. Nossa, pode ser que eu estava enganado. Nossa, então isso é bem legal. E foi 90%. Acredita, isso que já é quase uma etapa aí superada do mercado, né? Esse preconceito que se tinha de trabalhar distante hoje, ou fazer reuniões, enfim, ela tem se firmado e eu acredito que ela tem como se concretizar ainda mais, né? Se ampliar ainda mais. Aprender a lidar com esse novo jeito de fazer as coisas
e conseguir realmente tirar o melhor dessa situação, dessa experiência. Então, eu acho que foi uma coisa legal, né? Apesar de tudo ruim, e tem muita coisa ruim, a gente sabe disso, né? Não dá nem para ignorar, tem muita coisa ruim, e foi grave, é sério, mas a gente tem alguns raios de sol ali, alguns feixes de luz, de coisas positivas que a gente pode extrair também para ir melhorando, assim, né? Verdade. E a gente já está aí tranquilamente há 70, mais de 70 dias, né, Leila? E nas primeiras semanas foram mais complicadas, porque existiu toda uma questão de adaptação, né? De entendimento das pessoas, de criar rotina, que é importante, as pessoas também se sentirem numa rotina, o que eu tenho para fazer, quais são os meus horários, né, criar esses horários em relação à família, poder conciliar as tuas atividades. Mas depois desses 70 e poucos dias aí que a gente já tá vivendo, desse distanciamento, a gente também percebe que a gente já está num novo momento, né? A ansiedade, ela, pelo que a gente percebe, já está baixando, as empresas elas já estão se organizando e seguindo o seu processo, cada uma no seu ritmo, umas estão com um volume até muito maior de trabalho do que antes da pandemia, outras tiveram a redução considerável, depende muito do segmento também, né? E nesse sentido, Leila, em relação ali à pesquisa que vocês fizeram, queria entender um pouquinho como é que foi a questão de desligamento, férias, o que tu conseguiu colher de informação aí do mercado? Em relação, então, à primeira estratégia que a gente sugeriu, o home office, foi 90%. A redução de jornada e férias, 30% das empresas usaram essa estratégia também para lidar com a pandemia. 10% seguiu trabalhando normal. Então, a gente também tem aqueles casos que não sofreram impacto, é menos, mas 10%, né, é um número considerável também, diante do número de pessoas que responderam à pesquisa. E aí tiveram alguns outros também, que o número foi bem menor, mas teve banco de horas, teve escala de revezamento, então tiveram algumas outras estratégias que as empresas usaram, mas foram algo específico, como você falou, a gente também pesquisou varejo, então isso também influencia, né? E provavelmente até veio dali a questão de reorganizar a escala de trabalho das pessoas, reduzir o número de pessoas, instituição financeira também, então reduzir o número de pessoas no atendimento, isso acaba influenciando. E aí, sobre os desligamentos, a gente fez uma pesquisa, uma pergunta específica, porque a gente realmente estava muito curiosa acerca disso, para entender o que aconteceu, quantos foram desligados, quantas empresas usaram dessa estratégia. Então, isso a gente achou muito relevante, porque 50% das empresas pesquisadas não desligaram ninguém. E, em função dessas outras estratégias, acabaram conseguindo manter a equipe, até porque ninguém quer, né, Sil? Ninguém quer desligar, ninguém quer ser desligado, todo mundo sabe que o investimento é alto, todo mundo imagina que depois vai ter que recontratar, então vai ser mais um investimento nesse sentido. Sim, e esse processo de recontratação e treinamento é um investimento que a empresa precisa avaliar se é o caminho, né, a ser feito, porque, ok, eu vou ter uma redução agora, mas para frente você vai ter que investir de novo para poder qualificar esses profissionais. Sim, e às vezes não vai conseguir recontratar, né, algumas pessoas que até gostaria, que é uma outra pergunta que a gente fez também. Então, a gente ficou feliz, né, com esse resultado, digamos, 50% conseguiu não desligar, e dos que usaram essa estratégia do desligamento, só 30% desligaram até 20% dos colaboradores. Então, não é um número tão expressivo diante do que a gente imaginava, diante das notícias mesmo, né? Que a gente vê dos manchetes e jornal e tudo aquilo que acontece, que vem de demanda, que vem de indicador. Então, claro, é na nossa região, né? Não é a realidade Brasil, mas é também bem interessante, que felizmente não foi tão expressivo esse número. E desses 50%, no caso, é isso, né? Que desligaram apenas 30% mesmo, fizeram até 10%. Então, a gente colocou ai, meu Deus, fugiu uma régua?
de quantos por cento. Se você desligou, se foi 10, 20, 30, 40, 50% da empresa, né? Então, o resultado foi bom, porque 10 e 20% poderia ter sido 50%, poderia ter sido um percentual bem maior. Então, apesar disso ter acontecido, ele foi baixo, em função do que a gente imaginava, né? Sim. E eu vejo isso muito, Leila, pelos incentivos que teve na medida provisória, se eu não me engano, a 936. Até nós tivemos uma live bem específica sobre ela, com o Dr. Rogério e a doutora Josiele falando sobre, e ela veio muito rápida. O nosso governo, eu acredito que eles agiram num momento super adequado ali para poder realmente auxiliar as empresas nesse momento, né? Acho que isso, esse teu o resultado que tu traz aí dessa mostragem pra gente é muito desse reflexo também, né? Sim, provavelmente sim. Porque a gente, infelizmente, né, também, a gente sabe que as empresas não têm muito caixa, né, Sil? Elas não têm uma condição de prolongar muito. Então, se não tem entrada, elas realmente precisam de algum incentivo para que ela consiga manter esse fluxo de caixa, embora algumas estratégias também foram, né, cortar pagamentos, congelar pagamentos para fornecedores e tal, mas foi pequeno mesmo, em função do resultado, né? E uma pergunta ainda sobre desligamento, que para a gente foi muito importante, foi muito estratégica, eu diria, de quantas dessas empresas que desligaram pessoas, quantas realmente foram desligadas só, exclusivamente por causa do Covid? E aí eu te pergunto. Não, brincadeira, não vou te perguntar, eu vou te dizer. Mas 80%, gente. 80% dos desligamentos não foram exclusivamente Covid. Então, esse é um fator muito importante para mim da pesquisa, porque é uma confirmação, na verdade, porque a gente fala isso nas nossas palestras, a gente fala isso nos nossos projetos de planejamento de carreira. Então, a gente sempre bate nessa tecla, assim, do quanto é importante a pessoa investir nela, do quanto é importante ela se conectar com a empresa, entender o líder, entender as demandas, sabe? E investir mesmo em si para que a empresa queira ficar com ela, né? Com a pessoa. E não na primeira oportunidade que tiver, ela faça esse desligamento. Então, a gente percebe, né? Por exemplo, a gente vê que com a pesquisa, muitas empresas contrataram na época, que também vai acontecer ali, vou mostrar para vocês mais para frente, existiram várias empresas que continuaram com os processos em aberto, e quem estiver preparado também vai ter benefício, porque as empresas que tiveram que desligar, em algum momento elas vão recontratar. Então, reforça a questão de investir na sua empregabilidade, estar pronto para as demandas, ser bem quisto pela sua empresa, vai fazer com que você seja bem quisto pelo mercado também. E inclusive, a gente, em função disso, a gente até se sentiu mais entusiasmada a fazer uma outra pesquisa, a gente está elaborando agora, uma pesquisa para a gente fazer com os profissionais que foram desligados, para a gente entender mesmo, mapear esse perfil e gerar conteúdo para apoiar esses profissionais a agilizar o processo de recolocação, e vai ajudar também quem está na empresa, né, a entender o que precisa, quais são as demandas, o que pode fazer para que realmente não seja desligado, para ser essencial nesse processo de quando a empresa passa por uma crise ou quando a empresa passa por uma dificuldade, para ela ver a gente ou aquele profissional como alguém essencial naquele momento, né? Sim. E aí a gente sim. vai partir para outra fase de outro conteúdo mais focado nessas pessoas para a gente conseguir mapear de verdade e não ficar só nessa impressão, né? Nessa conversa, nessa experiência, nesses feedbacks que acabam sendo mais importantes. Não tem nada melhor do que dados, né, Leila? A partir do momento que você tem dados, tu tira um pouquinho a percepção de lado e começa a entregar valor, né? O que esse profissional eu poderia também ter feito para que ele, estimulado dentro da minha equipe o desenvolvimento e para que ele pudesse estar preparado no momento de crise, que ele pudesse entregar mais valor e não eu ter que pensar em desligar porque, ok, eu não tenho tempo agora de qualificar ninguém, eu preciso de resultado e preciso manter a minha empresa, né?
Isso também, a gente poderia ter perguntado, agora me. Mas isso é uma cultura. Eu percebo assim que é bem frequente mesmo. As empresas têm dificuldade de investir, elas têm dificuldade de perceber nisso o valor, elas têm medo de treinar as pessoas e perder as pessoas. Mas a gente costuma falar que é melhor treinar alguém e perder do que não treinar e ficar, né? Porque é Sim. aqui dentro que ela vai fazer, que ela vai desempenhar o trabalho, as entregas. Então, treinamento, desenvolvimento, pensar para frente, que tipo de habilidades eu quero, criar um ambiente que estimule isso, que já são as dicas, né? Ou os insights que a gente vai ter no fechamento, do que fazer para passar enquanto RH, enquanto gestor, enquanto empresário. Então, olhar para a sua equipe de verdade, sabe? E planejar isso, não esperar que ela venha pronta. Às vezes até ela vai vir pronta, Uhum. mas pronta de verdade porque vai ser de outra empresa, vai ser de outro lugar, vai ser de Sim, outra com cultura. outro cenário, outras experiências, né? Então, isso é importante. Então, quando a gente fala para as empresas, invistam, acreditem, desenvolvam, porque elas vão se conectar mais ainda com a sua empresa, vão entregar mais ainda. E quando a gente fala com o profissional, não espera a empresa. Uhum. Pode ser que ela faça, ótimo, mas pode ser que ela não faça, né? E a gente, infelizmente, a gente ouve muito isso numa entrevista. Ah, mas como é que foi? Por que que tu não estudou? Por que que tu não fez uma certificação? Ou como é que tá o teu inglês? Ou, sei lá, qualquer coisa diante da Passei demanda. 2, 3, 5 anos dentro de uma empresa e nunca, né, fiz Não uma reciclagem, fiz um curso diferente, me atualizei. paga, a empresa nunca investiu, nunca pagou a faculdade. Gente, mas quantas pessoas pagam a faculdade sozinha? Uhum. Sabe? A gente tem histórias de sucesso incríveis de gente que investiu, que bancou né, a sua carreira, a sua vida. Então, se a gente entende como consultoria, né, que se a gente dá uma apertada no profissional aqui, faz ele perceber, dá uma apertada no empresário, no gestor aqui, acaba que se encontra e dá certo. Se um não faz, o outro faz, e assim a Uhum. economia vai fluindo, o desenvolvimento humano vai fluindo. Mas é importante que os dois percebam que os dois têm essa responsabilidade, É, sabe? E os dois podem contribuir, né? e esse momento que a gente está passando e pelos números que você está trazendo, Leila, realmente fica aí a reflexão, né? Tanto para as empresas quanto para os profissionais, o que, que eu estou fazendo da minha carreira ou o que, que eu estou fazendo com a minha equipe, porque outras crises, a gente está passando por uma pandemia, só que os próximos momentos, os próximos meses, com certeza não serão fáceis, né? Porque está havendo aí toda uma desaceleração da economia. Então, como é que eu vou me manter empregado? Como é que eu vou manter a minha empresa? E isso está no nível de desenvolvimento do conhecimento para que possa tomar as melhores decisões, seja no nível de gestão ou no nível operacional, independente da função que a pessoa execute dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, ela precisa tentar ao máximo buscar aí, se ela tem um gap que está isso claro dentro da carreira dela, dentro do dia a dia, como é que eu vou buscar esse gap que eu tenho e me qualificar melhor para os próximos meses e para os próximos desafios, né? E agora a história, né? Esse momento de pandemia estimulou mais ainda, né, Sil? Porque o que tem de projeto gratuito, o que tem de congressos, de cursos, então, Sim, várias plataformas abriram seus cursos gratuitamente. Então, o que que você quer aprender? O que que você precisa buscar? sim. Então é oportunidade mesmo, né? Não, eu também assim cuido um pouco nesse sentido para não virar uma overdose, sabe? Aquela coisa de meu, agora eu tenho que aprender tudo, eu tenho que ser produtivo e aí entra numa ansiedade, num estresse gigantesco. A ideia não é essa, não é botar pressão na pessoa ao ponto dela se sentir incapaz, se sentir incompetente ou se sentir incapaz mesmo de realizar as coisas. Não é isso, tem que ter um equilíbrio até, né? Porque às vezes vem aquelas frases motivacionais e aquela coisa de, meu, o que que tu faz enquanto todo mundo dorme? Cara, eu durmo! Enquanto você está curtindo com o teu filho, com a tua filha, o teu, né, concorrente, o outro profissional está investindo, não sei o quê. Então, calma, sabe? Buscar um equilíbrio, entender que existe esse caminho, mas aí é como tu falou também, 5 anos são 5 anos, né? Dá para fazer bastante coisa. 2 anos são 2 anos, né? 3 anos, um ano. Então, não precisa fazer tudo em 3 meses. Mas um pouco sim, talvez a cada 3 meses, talvez a cada ano. Então, encontrar esse equilíbrio para não ficar parado, mas também não
largar, né, todo o resto que é importante também, que a gente precisa, para que a gente esteja pronto, assim, para o mercado. Encontrar esse equilíbrio, que às vezes não é tão fácil, né, da gente pegar esse momento, assim. Com certeza, Lê. Um outro aspecto que também está dentro disso que a gente está conversando agora, que eu acho que é bem legal, a gente falar é sobre os processos seletivos. A gente perguntou especificamente o que aconteceu com as vagas, desde que começou esse movimento, essa pandemia, né? O vírus chegou. Então, uma coisa bem interessante também, que ficou evidente aqui, de todas as vagas, né, que estavam em andamento nessas empresas todas que participaram da pesquisa, só 10% foram canceladas. Nossa, Leila, que número expressivo! 35% das vagas que estavam em aberto foram fechadas. Então, com pandemia ou sem Continuou pandemia, o processo. continuou, exatamente. E 40% das vagas foram suspensas. Isto é, logo, elas vão retomar. Sim. Então foi extremamente positivo também esse indicador para a gente. E vai ser uma oportunidade tanto para os profissionais, então vale a pena se preparar, você foi desligado, aconteceu com você, investe, procura, o momento agora, né? Baixa a cabeça, estuda e se prepara. E também vai ser um momento para as empresas, porque a gente tem alguns profissionais a mais disponíveis em função desses desligamentos. E a gente ainda tem aquele 20% que são empresas que a empresa não queria desligar, que elas realmente tiveram que desligar por causa da crise. Então, teoricamente, são pessoas boas, são pessoas competentes, e elas foram desligadas. Então, assim que o mercado voltar, que as vagas forem reabertas, por exemplo, quem fizer, e aí, né, claro, Link Talento, gente, aproveita a oportunidade para fazer um processo seletivo mesmo de qualidade e conseguir encontrar essas pessoas, porque elas vão estar pipocando por aí no mercado, sabe? Então, foi bem bacana. E até um momento, né, Leila, de as pessoas reavaliarem o que querem da sua carreira, né? Ou o que elas podem tá realmente se desenvolvendo. Eu sei que tem algumas empresas de gestão de pessoas, de recrutamento e seleção, que também fazem um processo individual, né, para poder fazer esse entendimento. É um momento de muita introspecção. Assim, muita gente parou para fazer isso, sabe? Aquele momento de, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu quero? Enquanto algumas não se prepararam, outras com certeza aproveitaram essa oportunidade. E aí dá para fazer o link com aquilo que a gente falou antes. A gente trabalhar em casa, a gente está mais envolvido no nosso ambiente, a gente ter o processo de trabalho e a carreira mais humanizada também traz essa minha relação comigo mesmo, abre um pouco mais de espaço, sabe, para eu realmente, poxa, será que eu fazia, né, o que eu realmente queria fazer? E aí essa pesquisa que a gente vai fazer com os candidatos vai trazer muito disso também. Depois a gente pode compartilhar se for interessante, porque a gente vai fazer algumas perguntas nesse sentido, do que ele estava fazendo, o que ele estava pensando, como é que ele se percebe, né, por que ele acha que isso aconteceu. Então a gente vai entrar um pouco mais a fundo. E eu acredito que muita gente realmente pode aproveitar isso como oportunidade de se perceber, se conhecer e tomar decisões. Ficaríamos muito felizes, sim, se você pudesse depois compartilhar, a gente compartilha, deixa o link abaixo aí da nossa conversa também, para estar dividindo essa informação que você vai estar colhendo. E eu acho que é bem bacana o profissional também poder se reavaliar, né? Com certeza é bem bacana. Que bom. Leila, e quais são os próximos passos aí das empresas? O que elas esperam para o futuro? Tu conseguiu buscar na pesquisa que vocês fizeram? Uma coisa que ficou bem legal também, a gente perguntou o que o RH está fazendo diante disso, para entender como é que ele foi realocado, né, diante das vagas suspensas, diante das vagas que continuaram. Então, o foco da maioria das empresas, o RH foi para DP, endomarketing, seleção e projetos novos em função do Covid. Então, deu mais ou menos, arredondando, 20% para cada um desses projetos.
Então, isso também foi interessante perceber. A parte de departamento pessoal, em função dessas mudanças, provavelmente, né, que aconteceram, que tinha que se adaptar e buscar as resoluções e buscar se adaptar mesmo com isso. Sim, e não é tão simples, né? Precisa entrar no portal, fazer todo o procedimento. Então, com certeza, as empresas aí, a parte de departamento pessoal foi bem acionada nesse período. E também o endomarketing, sabe? Achei legal, assim, porque então como é uma estratégia da gente cuidar das pessoas que estão aqui, melhorar nossa comunicação, que também é uma das sugestões do que a empresa pode fazer, de preparar essas pessoas, baixar nível de estresse, baixar nível de ansiedade. Então, isso, o endomarketing, provavelmente foram alguns serviços do endomarketing, alguns, realmente 20% ainda continuou em seleção, diante desses números que a gente falou antes, né? E os projetos novos, em função da pandemia também, que provavelmente vão seguir, né? Com aquela certeza. coisa que a gente precisa se adaptar mais rápido do que a gente estava imaginando, talvez trazer um projeto que estava lá na frente, joga para cá agora e vamos procurar focar nele. Então, isso foi bem interessante, assim. O reflexo de ações de endomarketing a gente viu muito aí no LinkedIn, muito nas redes sociais, as empresas trazendo um pouquinho de conforto a mais para os seus funcionários, para suas equipes, né? A gente percebe que, principalmente ali no começo, as pessoas estavam muito inquietas, né? Muito ansiosas. O que aconteceria, né? Quais seriam os próximos passos? Então, a gente viu algumas empresas se movimentando nesse sentido e algumas ações fantásticas, assim, muito coração para elas, porque foi muito bonitinho as ações feitas. Algumas pessoas se desligando, dizendo, olha, gente, né, infelizmente, hoje é meu último dia na empresa X e tal, mas eu saio agradecida pela empresa, agradecida pela oportunidade, entendendo o que está acontecendo. Então, elas trabalharam muito bem mesmo, esse endomarketing, de como preparar as pessoas para o novo momento, seja ele temporário, né, seja ele definitivo em relação àquela empresa. Algumas áreas talvez nem existam mais em alguns negócios, em função dessa reorganização e readaptação. Então, houve um trabalho, sim. E o que a gente achou legal, então, né? A gente pegou, ouviu também quais sugestões, como que eles percebiam que a gente, por exemplo, né? Mas pode servir para qualquer um, poderia ajudar a empresa a passar mais rápido, mais fácil por isso. E a gente ficou super feliz, assim, porque está extremamente alinhado com o nosso projeto novo, que é o Links que Inspiram. Então, Links que Inspiram é um canal que a gente está começando agora para trazer conteúdo, gerar muito conteúdo para gestão de pessoas, para planejamento de carreira. Então, 90% das empresas trouxeram demandas relacionadas a gerar conteúdo e treinamentos online. Nossa! Então, que bacana, que legal! Não sabia do projeto, Leila. Que bacana! Era para eu estar aqui no meu ano sabático, como a gente falou. Mas é difícil, a cabeça fica pipocando, o coração tá... Não, imagina, né? Tu saiu para ir para tua viagem num cenário, né? E no meio dela as coisas mudaram. Então, tu também, como... O lado positivo. Tu também, como gestora, como empreendedora, também deve ter visto, não, pera lá, eu preciso fazer alguma coisa, né? Que bacana o projeto e muito pertinente para os profissionais que estão nesse momento mesmo de reavaliação, né? De recolocação. Esse vai ser o foco do projeto, Leila? Como? Esse vai ser o foco do projeto, essa recolocação, ou até os profissionais que estão empregados, mas precisam se qualificar? Os dois? Os dois. Porque o que interessa para a gente, né, o nosso desejo, o nosso sonho de consumo, é que todo mundo seja empregável, é que todo mundo se sinta, né, capacitado, se capacite para se sentir, claro, né, mas sinta motivação, brilho no olho, vontade de fazer acontecer. Então, se todo mundo tiver voltado para isso, vai facilitar o processo de promoção, porque a empresa vai se desenvolver, vai aumentar, vai ampliar negócios e tal, e também vai ajudar empresas a contratar. De repente, se eu não estou hoje trabalhando em algum lugar, eu não estou nem feliz no projeto que eu estou, porque isso também, infelizmente, acontece, né? De estar numa empresa, não estar contente, não estar feliz com aquilo, e não é por isso que precisa brigar, e não é por isso que precisa sair mal, e não é
por isso que precisa se queimar, né? É um acordo, é um negócio, e quando não tiver bom para os dois, é legal não continuar, porque senão desgasta, e aí um lado começa a sofrer, ou a empresa ou o profissional, né? Então, serve para quem está buscando, para se preparar, para ser atrativo, e serve para quem está trabalhando e quer produzir mais, e quer se destacar e se desenvolver. Então, vai ser bem, bem legal mesmo. A gente vai trazer questões de liderança também, de gestão de pessoas, para quem atua no RH, apoiar os gestores também, e para os próprios gestores enquanto profissionais. Então, Será muito bem-vindo. E aí, 40% também das outras, né, das demandas estão relacionadas ao apoio aos profissionais desligados. Que também ali a gente percebe essa humanização, né, esse cuidado que as empresas querem ter. Às vezes a empresa não tem tempo, não tem condições, não tem conhecimento para dar esse apoio, mas ela espera que isso venha do mercado, que alguém ofereça esse tipo de trabalho. E que também está alinhado com o que a gente já está fazendo desde o começo da pandemia, que é o nosso workshop de carreira online, que o próximo vai ser agora dia 12 de junho, e a nossa carreira também, a consultoria de carreira, que o preço normal, por exemplo, para ter uma ideia, é 380, a gente está fazendo por 250, então também é uma oportunidade de fazer uma autoavaliação, rever currículo, rever as redes sociais, até o seu perfil profissional. A gente tem testes de personalidade online no sistema, então isso também ajuda a pessoa a se conhecer melhor, sabe? Então, é bem legal. E se, né, já fica o convite também aqui para olhar na agenda, olhar o que está acontecendo na Link. A gente também teve que se adaptar, a gente também é uma empresa que está passando por essa crise, e a gente também procurou fazer algo que fosse bom para quem está lá fora e fosse bom para quem está aqui dentro, na Link, no caso, para a gente sair juntos, porque é juntos, né, Sil? Juntos nessa. É que a gente vai sair e vai sair mais forte. Sim. Né? O que as empresas também estão falando, pegando esse teu gancho, Leila, é esse compartilhamento, tá? Os profissionais e as empresas, elas estão tendo muito essa provocação de troca, né? As empresas, a gente percebe que muitas estão se ajudando. Então, para poder, algumas mudaram até o que fabricavam, o que produziam, o que vendiam e se adaptaram. E muito por trocas. Entidades de classe estão muito, né, dessa provocação de com o que você trabalha, o que o teu vizinho trabalha, o que ele está fazendo lá e que está dando certo e que tu pode replicar aqui. Porque muitas tiveram que se reinventar, né? O modelo do seu negócio. Os restaurantes, muitos não tinham delivery. Tiveram que, ok, eu tenho funcionário, eu tenho folha de pagamento, eu preciso manter o meu negócio. Como é que eu vou fazer para manter os próximos dias, as próximas semanas, os próximos meses, né? Então, essa questão de se reinventar também foi bem provocativo aí para o mercado. E essa troca entre as empresas está sendo fantástico. Tem empresas, tem negócios também que passaram a ser online e vão ser só online. Dá, às vezes, até uma dorzinha no coração de ver que a pessoa investiu na loja e toda a estrutura e local. A gente sabe que isso é um investimento, né? Sim. E simplesmente anunciou, tá dando tão certo online, que anunciou que, olha, a gente vai fechar nossa loja, a gente vai continuar pelo canal e tal. Então, talvez demoraria muito mais para essa pessoa tomar essa decisão. Então, a gente já tinha os espaços compartilhados, né? A gente já tinha isso. É como a gente falou antes, eram tendências que estavam naturalmente caminhando para isso e que esse momento acelerou a mudança, não se esperou mais, né? Bem legal, então, bem bacana. Né, como fechamento, assim, como você pediu, o que a gente percebe. Então, é que o RH possa apoiar esses líderes, até para que eles façam um desligamento mais, vou chamar de humanizado mesmo, né? Como apoiar esses profissionais pós-desligamento, ou até algum workshop, preparando eles para elaborar currículo, preparando eles para entrevista, indicar eles para outras empresas também, estender, de repente, com algum apoio psicológico um pouquinho mais forte, se for necessário, apoio prático também, até de finanças, como administrar as finanças. Então, sim, como se organizar com esse seguro, ou como se organizar com o fundo de garantia, ou como se organizar com o que tem hoje, né? Aí fazer esse orçamento e tal. E aí fazer a gestão do clima também com mais atenção. Então, não deixar esse pânico, essa ansiedade, isso se espalhar. Para a equipe que ficou, né, Leila? Exato, olho no olho, sabe? Procurar ouvir de fato elas, para que elas não
fiquem tão desestabilizadas, então isso também é uma coisa importante. A propósito, a gente vai participar de um congresso, tem vários, né, SIL acontecendo. A gente vai participar do CONADAI, que é um congresso que vai trabalhar aspectos para ajudar a lidar com estresse, ansiedade e depressão. Então vai ser em julho, é outra coisa, ó, gratuito, vão ter mais de 40 palestras lá. Então, são ferramentas que a gente pode compartilhar, que a gente pode dizer para se inscrever, o link está na bio, tanto do Face, do LinkedIn ou do Insta da Link, dá para fazer, vale muito a pena se inscrever lá e acompanhar isso. Até para os RHs, né? Eu estou trabalhando, mas eu posso dar esse apoio, então se eu participo disso, eu consigo ter mais informações para ajudar e para quem sente que precisa para si também, é bem legal. E a outra coisa importante também que a gente adotou aqui como um ponto-chave era o próprio RH ou o líder buscar um apoio psicológico, sabe? Buscar uma terapia, buscar uma consultoria ou um coaching, alguém que possa ajudar ele a ajudar outras pessoas. Porque às vezes a gente esquece que ele é gente, né? A gente só vê como profissional de RH que tem que entender de tudo, que tem que ser tolerante, que tem que saber o que fazer, ou gestor, que mesmo, mas ele é gestor, ele tem que saber o que fazer. Então, que essas pessoas que estão nessas posições também procurem apoio para conseguir apoiar as outras pessoas. E outra coisa também que a gente levantou como algo muito positivo é a visão e a atitude mais otimista. A gente está cansado de má notícia, sim, né? E sim. Vou falar uma coisa meio polêmica agora, mas parar de ficar olhando estatística, talvez, sabe? Parar de ficar olhando essas manchetes, porque isso acaba com a nossa segurança, com a nossa imunidade, com a nossa, sei lá, com o nosso autocontrole emocional. Então, ver até que ponto que isso é útil, sabe? Tipo, não, mas isso vai me ajudar em quê? Ok, tô sabendo o que está acontecendo, mas eu preciso olhar para o outro lado, porque senão isso é muito, muito importante, Leila. O projeto nasceu disso, tá? Porque os primeiros dias foram bem difíceis e foram na quarta-feira, no dia 18 de março, todo mundo estava em casa. Passou 3, 4 dias, a gente começou a escutar cada vez mais os clientes sem saber o que fazer, então só vindo notícias ruins. Eu disse, não, pera lá. O que a gente pode trazer de informação para as empresas e como que a gente pode ajudar? E foi onde eu fui buscar alguns profissionais e troquei alguns e-mails, algumas mensagens, e com o intuito mesmo de, gente, olha a situação, é importante olhar para o cenário, sim, mas só focar nisso. Vamos ver as oportunidades, vamos ver de que forma que as empresas, a gente pode trazer profissionais para trazer informação, para ajudar a estruturar e passar com menos atrito possível, né? Com arranhões, com certeza, tá? Mas que a gente consiga sair dessa pandemia, desse momento, com aprendizado. Então, essa é a provocação aí para o mercado, o intuito desse projeto, é de realmente trazer informações positivas, é mostrar o que está dando certo no quintal do outro, trazer coisas que possam ajudar algumas empresas. Mas eu não tinha pensado nisso, Leila. Olha só. Né? Como é que eu posso reinventar o meu negócio e ajudar as minhas pessoas, os meus colaboradores, a minha equipe, o meu par nesse momento. Então, a tua fala com certeza é super pertinente e sim, nós gestores, a gente precisa sim oxigenar o cérebro para poder realmente ser resiliente, levar mensagens mais positivas, sim, para a equipe deixar. Ok, esse é o nosso cenário, sim, é importante que passe a clareza, a transparência para as equipes, mas sempre também exercitando, isso está acontecendo, mas de que forma que a gente pode sair fortalecido disso? Bem legal. Então, e a última coisa, né, que a gente colocou como algo importante seria manter o foco numa das únicas certezas que a gente tem, é de que isso vai passar, sabe? Então, às vezes, quando a gente olha muito perto do agora, a gente fica meio apavorado, meio desesperado, não vê saída, mas como você falou, já são alguns dias, já são 70 dias, 80, 90 dias, então as pessoas já estão um pouco melhor,
mas ainda que a gente possa visualizar mais lá na frente e entender que isso vai passar, assim como a gente passou por outras situações também, essa aqui vai passar, e o quanto mais a gente puder se conectar com a gente, se conectar com o outro, fazer diferente, evoluir, se adaptar, criar produtos novos, criar serviços novos, né? E é como os especialistas falam mesmo, isso só antecipou as tendências. Era uma coisa que a gente já ia acontecer, sabe? Com Então, certeza. tá na expectativa, assim, realmente na expectativa de conseguir ajudar e respirar fundo e passar, né? Porque a gente também vai sofrer, não é porque a gente tem uma visão otimista, como tu falou, não é porque a gente tem uma visão otimista que a gente não vai sentir, que a gente não vai se arranhar e não vai se machucar. Mas ela acaba gerando uma energia melhor mesmo de futuro, Sim. né? É olhar de uma forma como eu posso passar com menos fricção esse momento, né? E buscar mais oportunidades. E se tu é profissional, se tu tem uma empresa, como eu vou manter a minha empresa? Se você é um colaborador dessa empresa, como é que eu vou estar amanhã melhor do que hoje para que eu possa estar preparado para os próximos desafios que vão estar me esperando ali na frente, né? Na curva ali na frente vai ter um monte de desafio para que eu possa estar executando. E será que eu vou estar preparado para isso? Então, acredito que vai muito ao encontro do que você está falando, né, Leila, do seminário, dos congressos aí, das pessoas buscarem mais informação, sim, claro, de uma forma organizada para não gerar a dita ansiedade que se fala tanto, mas sim estarmos mais preparados para o dia de amanhã. Leila, então... queria que se tu puderes fechar aí, o que tu tens como mensagem para as nossas empresas aí da região, o que tu espera, como foi para ti aí o fechamento dessa pesquisa, como é que tu vai compartilhar, se tu quiseres deixar o caminho aí para as empresas também poderem buscar essas informações. Tá, eu vou trabalhar no resultado da pesquisa para deixar uma coisa bem bonita. A gente já se comprometeu com as empresas que responderam, né? Além de mandar o resultado, também a gente mandou um link exclusivo de uma palestra que a gente fez para um outro congresso sobre gestão de pessoas. Mas a gente vai compartilhar, foi muito legal a ideia de vir aqui com vocês e de estar junto nessa, bem legal mesmo, porque também está linkado com o que a gente gosta de fazer. Então, vamos compartilhar esse resultado, sim. Assim que esse material estiver pronto, eu compartilho contigo também, Sil. Mas a gente está usando muito outra tendência, né? Instagram. Outra tendência que tem muito mais adeptos, tem muito mais gente ali agora do que a gente imaginou, mesmo visualizando o crescimento. Então, a gente está usando muito as redes sociais. Então, a gente está colocando lá, divulgando pesquisa, divulgando workshop. A gente vai fazer um sorteio, inclusive, do workshop. Vai ser gratuito para as pessoas participarem lá. Então, tem que se conectar com a gente mesmo para ter acesso a essas informações. E assim que ela estiver pronta, então logo estiver pronto, a gente já disponibiliza. Então, te segue aí que você vai estar disponibilizando e compartilhando a informação. Exatamente, gente. @linktalentos é o Insta e o novo projeto é @links-que-inspiram. E se também alguém tiver curioso para saber o que está acontecendo aqui na Austrália, né? A gente também, eu e meu marido, né, que a gente veio para cá no ano passado, a gente criou um Insta para compartilhar um pouco das curiosidades, das coisas que a gente vê aqui, que tem coisas que são muito diferentes, então são muito curiosas, assim. A gente fez um Insta que é o @tão longe, tão Perth, que é o nome da cidade que a gente escolheu para morar. Então, também é uma forma de se conectar, se quiser acompanhar um pouquinho disso. Bem bacana, dividindo experiências. Obrigada, bem bacana. Leila, mais uma vez, só agradecimento à tua participação, esse projeto que é um projeto voluntário aí, que reúne vários profissionais, realmente dedicando um pouquinho do seu tempo para contribuir para as pequenas empresas, grandes empresas, enfim, eu acredito que o compartilhamento e a troca só enriquece a nossa comunidade, né? Obrigada mais uma vez em nome aí de todo o projeto Juntos Nessa. E também obrigada em nome da Link, todas as linkianas, né? Que eu estou aqui como porta-voz, mas todas elas trabalharam muito para elaborar a pesquisa, para compartilhar o link de resposta. Então, obrigada também a elas, quero fazer um agradecimento, né?
E obrigada a vocês também, né, Sil, pela oportunidade. A gente adorou. Bate-papo. Muito legal. Obrigada mais uma vez. Gente, continue acompanhando os nossos materiais, tem bastante coisa interessante aí realmente para a gente poder estar contribuindo com todos vocês. Obrigada mais uma vez, juntos nessa.